Irmãos, saúde e paz. Aqui estamos para começarmos os nossos estudos no 4º domingo do mês. Este mês tão especial, mês de Maria, que faz com que nos lembremos da nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Nos traz a recordação, a mãezinha que já desencarnou. E também faz com que comemoremos ao lado daquela mãezinha que ainda está com seu filho aqui no plano Terra. E é justamente neste mês tão especial, onde essa forma de amor tão sublime, mais comemorada, mais falada, mais lembrada, que eu escolhi para o estudo deste nosso dia o tema tristeza. E a primeira imagem que vem à mente para associarmos é justamente a de Maria Santíssima. Que dor não sofreu ao ver seu filho Jesus, que durante a passagem pelo plano Terra fez tanto bem, amou tanto, deixou tantas lições que até hoje procuramos, cada um de nós que se diz cristão, seguir. E, no entanto, foi levado à cruz, foi açoitado, debochado, cravado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Não dá nem para termos ideia de quanta dor isso gerou. E aí vamos ao tema escolhido, tristeza. Nos dias de hoje, onde vemos famílias inteiras retornando ao plano espiritual devido à pandemia, vemos alguns que ficam também sofrendo em razão do mesmo problema, a pandemia. Vemos ainda as dificuldades sociais causadas pelo desemprego, pela fome, enfim, todos os fatos que, se parássemos aqui para enumerar, levaríamos muito tempo. Mas vamos ver como o mais importante de tais experiências tão dolorosas é a forma como passamos por ela. No Evangelho, em 2 Coríntios 7:10, Paulo escreveu: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Vamos então, amados irmãos, ver qual a diferença da tristeza apontada por Paulo. O primeiro e mais importante ponto a se observar é por que a tristeza, segundo Deus, pode operar arrependimento e a consequente salvação. Bom, vamos lá. Se ao me entristecer porque percebo que atitudes, pensamentos, conceitos que eu tinha são errados, são conflitantes com a vontade de Deus e Jesus para todos nós, consequentemente, a tristeza será muito grande, porque é difícil para cada um de nós aceitarmos com naturalidade os erros que já percebemos ser possuidores. Neste momento dá uma tristeza muito grande, porque começamos a nos culpar demais, começamos a achar que não poderíamos ter falhado naquele ponto. Mas é justamente neste momento que devemos, vamos dizer, trabalhar o lado bom dessa tristeza. Ou seja,
percebemos o nosso erro e dali por diante temos que nos firmar para não mais praticá-lo. É justamente o que fazemos com este sentimento quando o percebemos é que vai nos ajudar a ir adiante, a iluminar cada vez mais o nosso espírito, a nossa jornada, ou nos fazer estagnar, ficar ali pesaroso, achando que não vai ter conserto, achando que tem que ficar sofrendo, achando que para nosso erro não existe mais solução. O mesmo também se aplica com relação à tristeza que sentimos, como estamos no quarto domingo, da reunião destinada aos que já partiram, aquela tristeza alimentada pela ausência daqueles que já retornaram. Essa tristeza, ela deve ser convertida justamente em júbilo pelo tempo vivido ao lado da pessoa que conseguimos amar, respeitar. Dentro de nós deve existir, sim, um sentimento de gratidão pelo tempo que nos foi proporcionado estar ao lado daquele ser que já regressou antes de nós. A doutrina nos ensina que os espíritos que se unem por verdadeiro amor estarão sempre juntos. Pensando assim, não há motivo para se alimentar a tristeza, porque se assim insistirmos em fazer, prejudicamos também o caminhar daquele ser querido. Ele precisa sentir de nós aqui, do plano físico, o sentimento de paz, de oração, de gratidão pelo tempo compartilhado com eles. E não de tristeza profunda, e não de acharmos que tudo aqui perdeu a graça e o brilho, por acharmos que aqui nada mais nos resta fazer a não ser ficar num canto esperando a morte chegar. Os tempos realmente são difíceis, mas a forma como nós o encaramos, o sentimento que nós deixamos nutrir nossa mente e nosso coração é que faz justamente toda a diferença. A tristeza que vem, mas é substituída pela oração, pela gratidão, ela é revertida. Mas a tristeza que acorrenta, que faz chorar em todo momento, aprisiona não só aquele por quem nós sentimos a tristeza, mas também a nós mesmos. Para completar o nosso pequeno estudo, faço a leitura do título da página 130, Tristeza, escrito no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outro segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o bem. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas, perigosas e dolorosas. Raros são os homens
que se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Neste ponto da leitura, irmãos, vale reforçar: sabermos ser possuidores de defeitos é realmente entristecedor, mas não podemos parar de praticar a vontade de nos corrigirmos, pois sabemos que os defeitos que não corrigirmos nesta, será por Deus oferecida uma nova oportunidade numa outra encarnação. Desculpe, reencarnação. Neste momento, devemos sempre recorrer ao santo remédio da oração, falando diretamente ao Pai da nossa vontade de irmos adiante. Continua a leitura. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Encerrando aí a leitura. Então, o próprio Emmanuel nos chama essa atenção. A tristeza nunca poderá ser usada para nos travar, para fazer com que desistamos da luta incessante de iluminação própria, pois é essa a vontade de Jesus, de Deus, dos nossos irmãos espirituais, para cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos ajude, que a sua misericórdia esteja sempre sobre todos nós, pois, Senhor Jesus, nós sabemos, um dia seremos espíritos totalmente iluminados pelo maior dos sentimentos, o amor fraterno. Saúde e paz. Queridos irmãos, saúde e paz. Reunião do quarto domingo do mês. Mês de maio, mês das mães, mês de Maria. Assim registra o nosso calendário. Neste momento em que vivemos, há no coração do homem tanta dúvida, quanto mais se afasta dos ensinos divinos. E assim vai fragilizando a maior faculdade que Deus nos concede, que é o raciocínio motivado pela livre escolha, fazendo dessa forma imensamente pesada a nossa cruz. Quantas lágrimas, quanta amargura, quantos corações maternos em sofrimento, quando em cumprimento às determinações do alto, milhões e milhões de criaturas deixam os seus corpos através da grande pandemia que assola o mundo inteiro. Todas as nações choram. A dúvida maltrata ainda mais aqueles que se veem afastados dos seus entes queridos. E muitos perguntam: e agora? O que será de mim? Diante de um quadro que se desenha tão desolador, é da natureza humana buscar culpados, qualificando o dirigente de nações e outros atores públicos com as mais baixas colocações. E assim,
envolvidos por esses assuntos, vão saturando o pensamento de pesadas energias, até que o cansaço físico, mental e emocional se estabeleça. É aí que, vencidos pelo falar dos homens apaixonados pelas coisas do mundo, buscamos a razão pelo entendimento dos ensinos daquele que veio do céu, através da doçura do coração de uma jovem prendada chamada Maria, que, quando notificada pela presença do anjo Gabriel, que seria a mãe do Salvador, humilde respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. Que poderes misteriosos envolveram esse momento, que passa para a história da humanidade como a Anunciação, e muda o sentido da vida, e muda o destino da humanidade. Pois afirmou-lhe o anjo do Senhor a Maria: Bendito é o fruto do vosso ventre. Nas palavras de Francisco Cândido Xavier, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus se depois dessa vida quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram esse mundo. Daquele momento em que Maria é visitada pelo anjo Gabriel em diante, o céu e a terra inauguram uma nova era. Homens e espíritos deveriam trabalhar em cooperação mútua para estabelecer aqui na terra o reino dos céus. Assim, nasceu Jesus. Já se fazem mais de 2000 anos que, vivendo esse momento de grandes angústias, buscamos dos seus ensinos, que ficaram registrados no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 20, que diz: Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. As vozes dos céus, através das instruções dos Espíritos, explicam essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a esperança, perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequeninas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer.
A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a falta que a força lhe faz. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Irmãos, a trajetória do Senhor Jesus é conhecida por todos nós, desde o seu nascimento até o momento em que foi levada à dor suprema na crucificação. Mas aqui, nesse estudo de quarto domingo, pela necessidade que invade o nosso ser, pelas forças que muitas vezes nos faltam, torturando mentes e corações, convidamos a todos a voltar a figura aos pés da cruz. Maria, ajoelhada, chorava. Seu filho, que só pregou o amor, foi maltratado, açoitado e levado à mais dolorosa punição de morte, a crucificação. Aquela figura frágil aos olhos humanos se agigante aos olhos de Deus, para que, nos dias difíceis de provações em que passamos, todos nós possamos recorrer ao seu exemplo e à certeza de que tudo passa aqui na terra como lições a serem aprendidas. Naquele momento de dor extrema, o Senhor Jesus não estava só, nem sua mãe, que sofria diante de seu martírio, pois amparados pelas forças divinas, exército de anjos velavam pelo cumprimento da vontade de Deus. Hoje também, quando a dor exige de cada um de nós o maior esforço em nossa conduta, tenhamos a mesma certeza que não estamos sós. À frente das legiões de espíritos trabalhadores das forças do bem, o Senhor Jesus e Nossa Mãe Santíssima se fazem presentes
nos amparando, conduzindo os que deixam o corpo físico para prontos socorros na espiritualidade, conforme cada espírito assim permite. E aos que permanecem no corpo físico, segundo a semente de mostarda em seu coração, chamada de fé, animada pelo raciocínio que somos espíritos eternos, e que a morte é apenas a porta que nos leva de retorno à verdadeira pátria, a pátria espiritual, onde um dia nos será permitido encontrar aqueles a quem amamos e estão partindo antes de nós. E assim, não cessa de chegar aos nossos corações as orientações firmes do plano espiritual, que diz: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filho de cegueira. Queridos filhos, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, pois na cruz orava ardentemente o Senhor, e aos pés da cruz orava ardentemente a Senhora, sua mãe. Que cada dia as famílias se unam em oração, e dos céus a resposta virá, consolando e dando forças para vencermos com firmeza o momento que passa, ligando os corações das mães do mundo ao coração da Mãe do Céu, para que seus filhos sejam abençoados. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Irmãos, saúde e paz. Hoje quero me dirigir a todas as mães. Porém, quero que as mãezinhas da nossa casa de Deus sejam abençoadas. As mãezinhas que frequentaram a nossa casa de Deus também, e pedindo também intensamente por todas as mãezinhas que perderam suas mães e que num dia como este, consagrado às mães, que elas continuem fortes, como toda mãe. Todas as mães são bravas. Quanta dor
quando a mãe, principalmente quando perdem os seus filhos assassinados. Sim, minhas irmãs, Nossa Mãe Santíssima é a mãe de todas as mães. Que exemplo que esta mãe deu para o mundo inteiro, para todas as mães. Mãezinhas, não orem apenas pelas suas próprias mães, não. Orem por todas as mães que no momento está acontecendo. A dor é intensa, a dor é muito forte. Fica uma lembrança amarga, mas continue firmes, amando. Sim, minhas irmãs, não sejam egoístas. Amem até aqueles que não são seus filhos consanguíneos. Minhas irmãs, vocês já pararam um instantinho só para pensar na dor que estas mães estão passando? Chega o Dia das Mães. Nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, porque todos os dias as mães sofrem, as mães sorriem. Mas este dia que dizem especial, o Dia das Mães, no momento, traz muita tristeza, muitos corações. As lágrimas que derramam são de sangue. Sim, minhas irmãs, são de sangue. Quanta coisa pior, podemos dizer assim, pior que esta pandemia é ver um filho assassinado. Essa mãe não quer saber se o filho era um marginal. Ela não criou para isso. Não tem, minhas irmãs, uma mãe que deseje para o seu filho um final triste. Não tem, não existe. E as mães não criam seus filhos para ter um final infeliz. O mundo, quando esses filhos deixam que a fraqueza espiritual tome conta, é que acontece, infelizmente, essas coisas que estão acontecendo. Mães, eu suplico, orem muito pelos seus filhos, mas também orem por essas mães
que gostariam que o fim dos seus filhos fosse outro. Essas mães, como sofrem, e essas mães amam cada vez mais. Elas não se importam se eles são marginais, se eles praticam coisas terríveis. Para essas mães, para esses corações, eles são seus filhos amados. É por essas mães que eu peço a vocês, mãezinhas da nossa casa de Deus, por essas mães eu peço a vocês, orem muito. Se conhecer alguma, conforte esse coração, minhas irmãzinhas. Nossa Senhora, abençoe a vocês, todas as mães do mundo inteiro. Mas hoje, o meu pedido é por vocês, mãezinhas da nossa casa de Deus, todas as mães, nossa Mãe Santíssima, agasalhe vocês, proteja vocês, que nesses corações tenha lugar também para amar, confortar a todas as mães que estiverem precisando, porque são muitas mães. Deus abençoe a vocês, minhas irmãs. Deus as abençoe. Saúde e